Olá pessoal, tudo bem com vocês? E agora nós vamos começar a estudar outra abertura, a inglesa. Segundo o Leitão, é a abertura do futuro. É uma abertura muito interessante. Nós vamos começar a estudar nós vamos estudar o livro do Steve Giddens, English Move by Move. Nós vamos estudar o livro todo, tá bom? Bora lá? Primeira partida que nós vamos começar aqui dando exemplo é o que? É a partida entre o Yasser Seirawan, que todo mundo conhece, tem N livros, contra o Narciso Dublan. Foi jogado em Barcelona em 2011. Seirawan, que está de branca, sai com C4, bem diferente de D4 e E4, ele é um pouco diferente. O plano adotado pelas negras do nosso jogo principal foi desenvolvido por Boris Spassky, como as brancas e a siciliana fechada. Um dos exemplos clássicos foi o seguinte jogo, que vale a pena assistir, não por seu significado histórico do desenvolvimento da estratégia de brancos, mas também como exemplo de quão perigosa a contra-jogo do rei pode ser. E4, C5, cavalo C3, D6, G3, cavalo C6, bispo G4, G6, D3, bispo G7, G4, cavalo F6, cavalo F3, roque, torre B8, H3, B5, A3, A5, E3, bispo E3, B4, A por B4, A por B4, cavalo E2, bispo B7, B3, torre A8, torre C1, não quis trocar, torre A2, G4, dama A8, dama E1, dama A6, dama F2, cavalo A7, F5, cavalo B5, F por G6, H por G6, cavalo G5, cavalo A3, dama H4, torre C8, torre por F6, sacrificou. Uma troca interessante pelo cavalo, que é muitas partidas acontece isso. E por F6 porque ele vai tirar, vai permitir a dama atacar. Dama H7, ele tirou o cavalo que era proteção. Rei F8, cavalo por F7, torre por C2, bispo H6, torre C1 cheque, cavalo por C1, rei por F7, dama G7 cheque, rei E8, G5, F5, rei por G6 cheque, rei D7, rei F7 cheque, rei C6, e por F5. E o Geller, essa daqui foi uma partida do espaço contra o Geller. Tá? Agora vamos ver assim. Qual o sentido da inglesa? Afinal, C4 não é realmente um movimento de desenvolvimento, diferente de E4 ou D4. Isso é verdade. A inglesa é, antes de tudo, uma tentativa de jogar pelo controle das casas centrais claras, ou seja, as brancas. O movimento inicial das brancas aposta no quadrado D5, e os movimentos subsequentes, como cavalo C3 e G3, bispo G2, aumentam ainda mais sua influência sobre as casas brancas no centro. É verdade que o desenvolvimento rápido é adiado por tempo,
mas a falta de contato com os peões do centro geralmente significa que as linhas permanecem fechadas desde o início, de modo que o ligeiro atraso do desenvolvimento geralmente não é sério. Daí responde com E5. De maneira alguma um único movimento, é claro, mas o mais íntimo. As negras aproveitam a chance de colocar um peão no centro, embora ele se apaixone um pouco pelo plano das brancas, enfraquecendo as casas centrais claras. Pergunta: E5 produz uma siciliana invertida, onde as brancas têm um tempo extra? Isso não deveria ser melhor para as brancas? Resposta: não necessariamente. As defesas negras, quando jogadas como brancas, com o movimento na mão, geralmente não se mostram tão eficazes quanto se pensa. As pretas não precisam ser tão ambiciosas quanto o jogador branco nas linhas usuais, enquanto, paradoxalmente, o tempo extra pode se recuperar frequentemente nas brancas, porque eles precisam se comprometer primeiro. Jogo aqui, cavalo C3, G6. E provavelmente não é tão bom. As brancas agora podem não responder com D4. O preto normalmente alcançaria a variação de jogo começando com cavalo C6. Isso até parece um pouco incomum, né? G3, bispo G7, bispo G2, cavalo C6, torre B1. O que você sempre tem que reparar? Como que ataca, como que pegar os jogadores chaves que jogam com as brancas, que jogam inglesa. Eu gosto muito, muito, muito das partidas do Jaime Sunier. O Sunier é um cara que jogava inglesa muito, muito bem. É um grande mestre brasileiro, foi o segundo grande mestre do Brasil. Depois do Mequinho, ele é do Paraná e ainda continua jogando até agora. Não lembro a idade dele, mas ele não é uma pessoa novinha. Torre B1 não é de alguma forma obrigatório, como veremos mais adiante. As brancas têm outras opções, como podia ter jogado E3, E4, tá? Isso também parece estranho. Por que as brancas não desenvolvem seu rei? Resposta: tudo faz parte do plano estratégico das brancas de pressionizar as casas brancas. Ele pretende avançar B4, B5, assumindo o controle da casa C6. Aqui no caso aqui, assumindo o controle aqui. Expulsando o cavalo inimigo. Ele pretende avançar B4, B5, assumindo expulsando. As brancas consideram que ele pode adiar o desenvolvimento rotineiro em favor de seguir seus planos estratégicos na ala da dama. D6, B4. Cavalo F6. Uma configuração mais agressiva seria F5. Como veremos, o jogo das negras deste jogo é um pouco passivo. Ele adia seu contra-ataque por muito tempo. Jogo cavalo B5. Seirawan segue atacando. Grande autor de livro Seirawan. E um mestre muito forte. Cavalo E7. D3. Repare muito bem como que é o desenvolvimento da inglesa. Ó, essa é uma característica dela, de avançar a ala da dama. Geralmente, o que acontece? Geralmente eles bloqueiam o centro e avançam a ala da dama. Mas vamos ver. Roque, cavalo F3. Tendo alcançado seu grande espaço na ala da dama, as brancas começam a acompanhar o desenvolvimento no outro flanco. Outra maneira de fazer isso é jogar G3, com a ideia depois de cavalo de G2. Tá, o cavalo veio aqui. O cavalo veio aqui. Mas jogou aqui, cavalo F3, A6. Ele poderia implementar seu plano de mudança imediatamente por meio do quê? De H6, cavalo D2, torre B8, roque, B6.
No entanto, agora vemos a diferença, pois as brancas podem jogar dama A4, quando o peão dá A7 é difícil defender. Pergunta: do que se trata? Abrir linhas na ala da dama não é bom para as brancas? Uma pergunta muito boa. Em geral, é aconselhável não mover peões para o lado do tabuleiro, onde estiver pior, e o texto quebra essa regra. No entanto, a mudança faz parte de uma profunda ideia estratégica introduzida por Boris Spassky, em posições equivalentes de corrente siciliana fechada. Ao tocar o peão A, a negra se livra de uma fraqueza potencial da ala da dama. Por exemplo, jogar A4, A por B5, A por B5. Deve-se notar também que a posição do jogo pode, às vezes, alcançar as pretas jogarem cedo, A5, por exemplo, A5, 6A3, uma troca de peões em B4 em vez de B5. Então, agora continua o nosso jogo. H6, cavalo D2. Esse é o movimento típico nessas posições. As brancas desmascaram o seu bispo franquetado. Quer dizer, abrir um ataque. O bispo fianquetado ocupa uma diagonal muito forte. Ele vai exercer uma pressão na diagonal aqui longa, né? Contra as casas centrais claras e o lado preto da dama. Já vemos o plano inglês padrão das brancas em ação. Sua cadeia de peões B5, B5, C4, T3. Controla as casas centrais claras e seu cavalo C3 e bispo G2 complementa a pressão nos quadrados D5. Vamos mudar aqui. D5 e E4. Certo? O cavalinho aqui, ó. Além do bispo que está atravessando a diagonal. Mas bora lá. Repare muito bem no plano do Yasser Awan, que está jogando uma inglesa. Né? Você vê que ele está fazendo o plano da inglesa geralmente é esse daqui. Tá? Mas assim, ele está com um bispo muito forte e atacando todas as casas brancas. Se você olhar, os peões estão protegendo as casas brancas em tudo. Agora vamos lá entrar. Torre B8. Roque. Fez o roque. B6. Torre A1. Bispo B7. Esse lance aqui não foi muito bom. Talvez a melhor saída seria jogar bispo E6, daí jogava torre A7, torre C8, mantendo o bispo. Mas o que tem de errado entre trocar os dois bispos? Geralmente, o que a gente aprende? Você sempre troca o seu bispo pelo bispo fianquetado. Que ele abriu aquele movimento justamente. Então, geralmente, a gente toca. Mas por que aqui não trocar o bispo fianquetado das brancas? Não é lógico. A resposta é sim e não. Normalmente, essa troca enfraqueceria o rei branco. Mas aqui enfraquece ainda mais as casas brancas do centro. Esses quadrados são o principal objeto do ataque das brancas. Então, trocar o defensor principal delas é jogar o jogo na mão das brancas. Então, bispo por B7, trocou, torre por B7. E3, cavalo D7, bispo A3, F5, bispo B4, cavalo F6, dama F3.
A dama branca exerce uma pressão poderosa na diagonal longa, né? Ela está pressionando a diagonal aqui, tem uma torrinha lá. Observe como as brancas seguem consistentemente o plano anunciado por seu primeiro movimento. Pressão contra as casas centrais claras, as brancas. Olha que interessante, ele está mantendo aquilo lá. Ó. Torre B8, tirou a torre. Torre A7. Torre C8. Essa posição ilustra o plano defensivo iniciado pelas negras no lance 9. Ele eliminou seu peão A e colocou seu peão B em B6. Sua única fraqueza na ala da dama é o peão de C7. Esse peão aqui é a fraqueza dela, né? Não é tão fácil para as brancas atacarem mais. Um ponto tão profundo no território inimigo é sempre mais fácil para o defensor defender do que para o oponente atacar. As negras esperam que ele agora tenha tempo para criar um contra-jogo na área do rei. Como mencionado anteriormente, o plano que as negras adotou aqui foi desenvolvido com o branco na siciliana fechada por Boris Spassky. No presente caso, o problema das negras está muito menos preparado com o contra-ataque do que Spassky no jogo acima, o jogo que a gente viu anteriormente, que eu mostrei para vocês do Spassky. Como o resultado das pretas aqui é muito mais passivo. Dama G2. Qual que é o objetivo dessa mudança? Existem várias ideias. Uma é remover a dama dos truques táticos baseados em 5 e 4. Outra é liberar o peão F branco. A dama tirou para permitir esse peão avançar. Que às vezes pode avançar para F4, de modo a impedir o avanço do peão do rei das negras, especialmente o impulso F5 e F4. E também para intensificar a pressão branca contra os peões pretos do centro. H5. Parece um pouco lento. Aqui, ó, o movimento aqui F4 é mais natural, quando seria claramente suicídio para as brancas capturarem duas vezes em F4. Em vez disso, ele poderia tentar o quê? Dama H3, outro ponto no último movimento das brancas, com mais pressão nas casas brancas. Vamos lá? Torre A1. Bispo H6. As brancas estão pressionando lá. Torre B7. Vai permitir a entrada da outra torre. Dama D7. Torre A7. As brancas conseguiram pressionar ainda mais o peão de C7, como vemos. Ele ainda é adequadamente defendido. Ele ainda está bem defendido, né? Tem a torre. Tem duas peças atacando, duas peças defendendo. Por enquanto, as brancas não conseguem trazer isso daqui, que tem o cavalo aqui. Mas vamos lá. Jogou H4. Esse lance não foi bom. O melhor lance talvez seria Dama H8, atendendo a ameaça da tática torre por B6. As brancas manteriam a vantagem posicional definida, mas não é óbvio a melhor forma de aumentar a pressão. Não é mais possível atacar o C7, portanto as brancas provavelmente devem continuar. Com cavalo B3, com a ideia de mudar a pressão para o centro após D3 e D4. Avançar esse peão aqui. Em vez disso, o Narciso do Blanc decide abandonar o material a fim de iniciar seu ataque na área do rei, mas isso se mostra inadequado. Torre por B6, H por G6, H por G3, H por G3, F4. Isso deve ter sido um descuido. Torre por D6. Opa, outro peão vai, e com ele os fundamentos do edifício central das negras. Agora, Dama G4, torre por F6, ganha ainda mais material. Torre por F6, bispo por E7, torre F7, G por F3,
Não é a única maneira de ganhar, mas é um método elegante de eliminar o contra-jogo das negras. As brancas emergirão com um punhado de peões para a troca. Dama por G2, rei por G2, torre por E7, cavalo D5, torre F7, F por G5, bispo G5, cavalo E4. As posições dominantes dos dois cavalos brancos em D5 e E4. Detalhe, eu tenho dois cavalos brancos. Ele tem um bispo as brancas têm dois cavalos aqui. Ele tem um bispo das casas negras, que não dá para atacar muito. Um peão que está sendo atacado para todo lado, que tem que ser defendido. E ainda tem os riscos de entrada aqui de eliminar o cavalo. Ixi, aqui não está fácil. As posições dominantes dos dois cavalos brancos são muito temáticos para a inglesa e coroa a estratégia do quadrado de luz central, as casas brancas, da maneira mais apropriada. Olha de novo, ele está só nas casas brancas. Praticamente ele tem esses dois peões aqui, ó. D3 e F2 que estão nas casas negras. E a torre aqui, né? E o resto das peças estão tudo em casas brancas. Aí jogou bispo D8, voltou para defender o peãozinho. Jogou B6. E as negras abandonaram. Porque aqui, se ela pegar o peão, vai trocar vai trocar a torre lá, talvez. Ou não, ele vai catar. É, a situação aqui tá brava. Você tem dois. Se você captura esse peão aqui, olha que situação. Se você capturar esse peão aqui, ele dá um duplo nas torres. Ou melhor, se você capturar esse peão aqui, ó, se capturar aqui, ele captura aqui. Se ele capturar de rei, vai levar duplo aqui. Ou seja, caiu tudo, né? Não tem o que fazer. Entenderam? Ó, se ele capturar esse peão, se ele não capturar, você avança o peão. E vai promover. Vocês entenderam? Ó? Se ele capturar, ele vai capturar aqui. Se ele capturar aqui. Opa, peraí. Ele capturar aqui, ele pode capturar aqui. Se o rei capturar, ele dá a dupla aqui. É, tá complicada a situação aí, né? Mas aqui as negras abandonaram a partida. Muito interessante, né? Que o nosso autor, Yasser Awan, autor de diversos livros, um grande mestre americano, se não me engano é israelense, acho que é naturalizado americano. Mas olha que situação. Se capturar o peão, a casa cai. Se não capturar, cai do mesmo jeito, né? É, não tem saída aí, né? Vai perder material e tá 6 peões contra 2, né? Ainda tem uma peça a mais. É, tá uma torre. É, tem 3 peças, mas ó, são 6 peões contra 2. E agora vai cair tudo aí, né? Que coisa, hein, pessoal? É, esses dois cavalos brancos no centro estão muito fortes. Mas deu para entender a partida, mas acabou aqui
A partida acabou nesse lance B6. Acabou aqui. Tem literalmente golpe para todo lado aí, né? Com esses dois cavalos tá ameaçando. Diversas golpetas. Mas é isso aí, pessoal. Mas vocês viram o que tem que ter muita atenção nisso daí? É olhar como que está saindo da abertura para o meio jogo, como que foi o plano de ataque da inglesa. Você viu o que ele fez? Ele garantiu praticamente com a abertura um domínio nas casas brancas. E depois que ele trocou o bispo, então ficou mais fácil ainda, né? Ele usou a dama primeiro, né? Para dominar as casas brancas, depois do bispo. E aí foi, mas muita atenção como é o desenvolvimento, como vai estar desenvolvendo o meio jogo, como que vai para o meio jogo, tá bom? Essa é a primeira partida das brancas, da inglesa, que nós vamos começar a estudar. Eu acho que dá umas 40 partidas mais ou menos. Tá bom? Mas a gente vai ver de todo jeito. Agora é linha com E5. Nós vamos estudar algumas partidas com linha 5, depois vamos estudar com linha C5. Vai estudar algumas antes. E aí vai. Tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado. Tem várias antes aí, vai ser interessante. Tá bom? Mas nós vamos estudar a fundo todas as coisas possíveis das brancas, das negras. Nós vamos estudar diversas variantes para passar tudo como que foi. Eu criei esse canal justamente para nós vamos estudar o livro inteiro, tá? Não é um livro muito longo e a gente vai estudar ele inteiro, como nós fizemos com a Rui Lopes, tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado. E bora lá, vamos acompanhar todas as partidas. Você vai ficar craque em jogar inglesa, que segundo o Rafael Leitão é a abertura do futuro. É uma abertura muito legal. Eu gosto muito. Principalmente que eu gosto de jogar siciliana. A inglesa e a siciliana tem muitas coisas parecidas. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Um abraço a todos.